Uma piada que eu vi semana passada no Face foi: quando você vai ao pronto-socorro, você chama quem? O médico, a polícia ou o vereador? Em alguns casos acaba chamando a polícia para o cidadão que perde a paciência pela demora do atendimento. Afinal das contas, ninguém vai no pronto-socorro para se divertir ou passear. Na segunda situação, chama-se o vereador, que acaba tendo que intervir e assumindo mais um cargo de assistente social. Eu, no lugar deles, eu faria a mesma coisa. Uma intervenção dessa pode até salvar uma vida, mas é algo muito paliativo, porque vai resolver naquele momento a situação daquelas pessoas que estão ali. E nem todo mundo tem o telefone dos vereadores, de alguns vereadores. Outras pessoas de repente não têm tanta intimidade assim para estar ligando uma situação como essa. Então, por um lado, é válido essa postura do vereador, de alguns vereadores, né? Mas por outro lado, não resolve o problema. Fica sendo aquela situação sempre mastigada, paliativo demais, como eu disse. O que precisa é de uma solução precisa sobre o problema. Acho que deveriam analisar, fazer uma pesquisa no hospital, uma investigação ou coisa do tipo, e ver se o problema lá é de qualidade administrativa, se o problema está no perfil das pessoas que são contratadas para trabalhar lá, se a estrutura do hospital não oferece um trabalho legal para o pessoal que está lá. Verificar a qualidade do atendimento e coisas desse tipo, para poder identificar bem o problema e resolver de verdade. Desde que eu me conheço por gente, hospital, eu vejo reclamações do pronto-socorro daqui. Sempre. Não vou dizer que é 100% horrível. Eu daria uma nota de 1 a 10, eu daria 5, porque eu já fui bem atendido, já fui mal atendido. Inclusive tive que ser atendido com policiais do meu lado, por simplesmente perder a paciência de ver a enrolação que muitas vezes acontece lá. Recentemente eu vi uma postagem no Facebook do vereador Fábio. Ele diz que ficou uns 40 minutos lá e realmente a situação de atendimento é complicada, é difícil. Então, legal aí para esse vereador que esteve lá, é um dos poucos que eu vejo reclamar. Porque os demais, pelo que eles passam, a impressão que a gente tem é que está tudo bem na cidade. Então isso foi verificado até mesmo por um vereador. Uma dica que eu dou à parte disso tudo, é um erro que eu já cometi, é que o pronto-socorro é para emergências, não para consulta médica. Então o funcionamento lá já não é dos melhores. Daí pessoas desinformadas, como eu já fui, chega lá querendo fazer um atendimento, uma consulta, aí acaba enrolando mais o meio de campo ainda do hospital. Trabalhar no hospital não é fácil, é um público difícil, ninguém está ali feliz da vida, está todo mundo com algum problema sério, geralmente as pessoas já chegam nervosas, então é um ponto crítico da cidade que eu vejo, o trabalho que eu vejo para melhorar é um trabalho ruminante, mastiga-se e não sai nada. E passa ano, entra ano, são as mesmas reclamações do pronto-socorro. Então a minha crítica é essa daí, e a minha sugestão é o seguinte: como eu falei, eu no lugar de alguns vereadores faria a mesma coisa, de intervir e ver o que daria para fazer, para melhorar na hora para aquelas pessoas, mas é paliativo, só quebra o galho naquela hora e para aquelas pessoas que precisam de um trabalho efetivo. O vereador não está aí para ser secretário de obra, não está aí para ser assessor de imprensa, e não está aí para trabalhar de assistente social. Ele está aí para cobrar melhorias para a cidade, fazer os projetos e cobrar para que esses venham a ser executados. Então medidas paliativas como essa daí só servem para tampar com a peneira um problema que vem se arrastando há décadas e décadas. E por falar sobre problemas, você pega Santa Rita 4 anos atrás, os problemas são os mesmos. 8 anos atrás, os mesmos problemas. 12 anos, mesmo problema. 14, os mesmos. 16, 20 anos, praticamente os mesmos problemas. Poucos foram sanados, alguns problemas existem, porém estão estabilizados.
e outros vão ganhando proporção, vão crescendo. Então não adianta ficar fazendo um serviço paliativo de secretário de obras ou de assistente social no hospital. Como eu falei, é válido isso que vocês fazem, eu faria a mesma coisa. Só que é muito paliativo, é só aquelas pessoas que estão naquela hora e naquele dia ali. E as demais, como é que ficam? Não rola, né? Então, legal, dou os parabéns para os vereadores que fazem isso. Conversei pessoalmente com os dois que costumam ter esse tipo de atitude. Saca? Só que não rola, gente. Vocês têm que mudar a situação. O atendimento tem que ser eficiente para todos em qualquer horário, sem ter intervenção de vereador. Ou então a gente faz o seguinte, contrata um vereador e deixa de plantão lá no hospital. É uma solução, uma sugestão que eu dou. Outro lance que eu queria falar é sobre os projetos que são votados dentro da Câmara. Tive segunda-feira na reunião. Vi bastante projeto sendo votado lá dentro, mas não adianta o projeto ser votado dentro da Câmara, ele tem que passar pela administração da cidade e realmente ser colocado para funcionar. Projeto bom é projeto aprovado. Fora isso, é apenas conversa, apenas serve para amenizar as coisas. Vi que meus vídeos têm surtido algum resultado na questão do lixo, de vereador agilizando as coisas. Até ouvi dizer que já haviam sido feitos projetos anteriormente sobre isso e acabou sendo engavetados. Vou dar uma pesquisada para confirmar esse lance mesmo, se já havia sido feito e por que não foi aprovado. Por que os projetos ficam enrolados, deixando situações como essa só crescerem e se acomodarem. Uma outra coisa que eu vi na Câmara, novamente em relação ao vereador Fábio, foi que ele estava cobrando uma rampa para deficiente físico lá nas Margaridas. E ele ouviu a desculpinha que a gente costuma ouvir da prefeitura, não dá para fazer. De repente uma pessoa com pouca visão, sem qualificação, realmente não dá para fazer a rampa, é uma coisa difícil. Mas para alguém competente, com conhecimento, eu acredito que seja algo fácil de se fazer. Então é legal que alguns poucos vereadores estejam sentindo na pele o que o cidadão sente, porque se o vereador ouve essa desculpinha não dá para fazer, imagina as desculpinhas que o cidadão ouve. Infelizmente a administração, a prefeitura da cidade é uma fábrica de desculpinhas, mentirinhas e conversinhas fiada. Então aí estou junto com esse vereador, dando uma forcinha. Vamos dar uma olhada para essa rampa aí, cara. Em administração, vamos contratar um engenheiro, alguém competente que consiga fazer pelo menos uma rampa para deficiente físico. Uma outra coisa que eu quero lembrar aqui é que na Câmara, essa segunda-feira, eu vi muito falar sobre esporte. Então vou lembrar os senhores vereadores que teve um cidadão que usou o plenário popular solicitando uma cobertura para a quadra da escola, se eu não me engano, Joaquim Inácio, né? Então acho que ele está na fila bastante tempo, vamos agilizar isso aí. Eu sei que não vai dar muito ibope, mas vamos dar essa atenção, porque eu vi uma falação desgranhenta dentro da Câmara sobre esporte, vamos... Então, vamos, saca? A gente não quer ver discurso. Puta, discurso pra mim é oratória perdida, saca? Eu gosto de ver a parada acontecer. Acho que o povo também gosta disso. Então, menos empolgação dentro da Câmara. É na rua que a gente quer ver a coisa acontecer. Então tá aí, tô cobrando isso daí por esse cidadão, por essa escola. Cobertura, a rampa pros deficientes físicos lá na Margarida, como foi citado pelo vereador Fábio. E queria dar um toque para a situação do pessoal que mora na nova cidade, saída Santa Rita, sentido Bela Vista. Vi umas postagens ontem, tem gente pedindo pelo amor de Deus para dar uma atenção lá para eles. Eu vou colocar as fotos embaixo aí nos comentários. A questão lá é o seguinte, poeira. O pessoal não consegue manter a casa limpa, não consegue deixar as coisas em ordem, principalmente questão de saúde. Sim, uma rua que não foi asfaltada direito, ou uma rua que não foi privilegiada por algum motivo, ela pode causar transtornos de saúde, problemas de saúde, como é o que pode acontecer com as crianças desse bairro. Vendo nas fotos dá para ver uma nuvem bem vermelha lá. Então, o cidadão até questiona por que algumas saídas da cidade têm asfalto e nesse pedaço não tem. Será que estão esperando o prefeito de Bela Vista asfaltar a serra até a cidade? É o que nos falta, né? Então, dou um toque para algum vereador que esteja vendo esse vídeo aqui. Da pessoal da prefeitura eu nem falo nada, porque, putz, falar com a porta e com a prefeitura, eu prefiro trocar ideia com a porta. Vamos dar uma olhada para esse pessoal lá. Eles também votam, são eleitores, sim.
Daqui a 4 anos, essas pessoas vão estar lembrando quem fez e quem não fez, quem bateu na porta e fez promessa e saiu fora. Então vamos atentar a essas coisas, a quadra, a rampa dos paraplégicos, do pessoal deficiente físico, desculpe, das Margaridas, e a questão desse bairro na saída da cidade. Tá um poeirão só, não tem asfalto, vão dizer que de repente é o tempo, é o clima, legal, cara, o tempo e o clima sempre existiu, e a tecnologia nossa é suficiente para resolver isso daí. Então alguém dos vereadores quiser dar um pulo lá, pelo menos jogar um caminhão de água para amenizar a situação. E falando sobre política, queria lembrar a galera aí que quer se reeleger no próximo mandato, que Santa Rita não é constituída apenas por 13 mil votos. Não. O número da população é maior. Existem outras pessoas que pensam, que votam, que têm opções e opiniões diferentes e merecem ser respeitadas. Então, vamos pensar nisso. Não estou falando de criar uma oposição ferrenta, porque a oposição política é o seguinte, só serve para travar também. A oposição em cidade pequena funciona da seguinte forma: eles brigam, trava tudo quando é questão de interesses políticos ou briga de família. Quando isso não acontece, existe a parceria, parcerias políticas e famílias. E nesse meio do caminho o cidadão toma na cabeça. Então, senhores vereadores, vereadores e políticos no geral aí, vamos fazer as contas. Alguém ganhou com 13 mil votos, joia, mas a população de Santa Rita não se resume a apenas 13 mil votos. Se existem pessoas que estão na política, como se fossem caça-níqueis, esperando daqui a 4 anos receber um pouco desses 13 mil votos, é bom começarem a pensar um pouco melhor sobre a situação. Torna a falar, acho horrível oposição ferrenha, porque trava tudo, nada funciona, e também esse excesso de simpatia entre Câmara e Prefeitura também não leva a lugar nenhum. Não adianta fazer um projeto e falar assim, vamos pedir para o nosso prefeito olhar com carinho. Não, tem que olhar com sapiência, com inteligência, com senso crítico. Carinho, cara, a gente deixa para dar para os nossos filhos. Aí a área não é uma área, digamos, tão sentimental, é uma área assim para se pensar mesmo e trabalhar. Então fica aí as minhas críticas, minhas sugestões, minhas opiniões sobre o pronto-socorro. Tem que mudar isso daí, senhores vereadores, resolver o problema de forma definitiva. Entende? Probleminha outro sempre dá, a gente sabe disso. Mas vocês trabalham de assistentes sociais atendendo apenas alguns. Aprovo, faria a mesma coisa, repito novamente, mas é paliativo, não resolve a situação. A questão dessa quadra aí, já que eu vi o pessoal quase flutuando dentro da Câmara quando se falou de esportes e não sei o que. Vamos olhar para esse pessoal dessa quadra aí da escola. O cara teve aí dentro e pediu para vocês. A questão do vereador Fábio, uma rampa para deficiente físico. Não tem como fazer. Puta merda, viu? Dá vergonha de ouvir uma coisa dessa daí. Vamos colocar gente mais competente para trabalhar nessa prefeitura aí. Ficar colocando chegado, amigo, primo, parentes, caramba, 4, me desculpem, não resolve problema nenhum. A questão do bairro na saída da cidade, sentido Bela Vista, o poeirão que está lá, a situação que o pessoal está lá, estão meio que esquecido, meio que largado. Se tiver algum vereador, dá um pulo lá, vamos ver a situação desse pessoal, gente. Saca? Vi alguns bons projetos dentro da Câmara, não vou só criticar e meter pau, tento ser isento de algum posicionamento, mas é um pouco difícil às vezes. Vi alguns projetos interessantes, mas projeto bom é projeto aprovado, é projeto executado. E ficar no amoridade com a prefeitura não vai resolver muita coisa, gente. Às vezes tem que bater firme e cobrar. Não adianta, senão vai ser a eterna desculpinha que a gente sempre tem. Sobre o terreno meu, que eu não posso deixar de falar, eu acho que a prefeitura ficou de repente numa sinuca. Ela deve pensar, o que eu faço? Limpo o terreno particular de alguém ou deixo o terreno sujo? Bem, tá aqui, senhor prefeito, senhor secretário de obras, senhores vereadores. Vamos ver qual que vai ser a decisão. Será que eu limpo o terreno particular ou será que eu deixo o terreno particular sujo? Bem, aí vai da consciência e da competência de cada um, tá? Isso aqui existe há muito tempo, saca? Uma coisa de mais de 20, 30 anos, acho que não tem muito que a gente engolir desculpinha. Então é isso daí. Fica aí as minhas críticas, as minhas sugestões e as minhas opiniões. Muito trabalho que tem sido feito em Santa Rita tem sido muito paliativo. E uma coisa que acontece muito no meio político é as coisas caírem no esquecimento rápido. Quer ver? Copasa. Segurança pública. Hospital.
Falta de emprego. Bem, a gente vai esquecendo das coisas. E uma outra opinião pessoal minha é o seguinte: viver em comunidade, sociedade, muitas vezes é se colocar no lugar do outro. Se de repente pra você, no seu bairro tá legal, cara, pô, você é uma pessoa privilegiada, por algum motivo. Agora, caso você não seja, tenta entender a situação de pessoas de outros bairros, entende? Ser um pouco mais solidário. Não partidário político. Quem defende política antes de defender o cidadão, pra mim, não merece nem um mínimo da minha atenção, ou sei lá, de qualquer outra pessoa. Então fica aí as minhas manifestações novamente. O Lixão continua aqui. Vamos ver qual que vai ser a jogada agora. Parece que vão ser contratados 2 fiscais, né, de postura. Mas paliativo de novo, gente. Vamos fazer uma lei firme, forte, funcional, com fiscalização. Ninguém quer ver vereador, câmera brigando com a prefeitura, não. O que a gente quer é que vocês cobrem um pouco mais essa administração para ela dar um ar na vida, entende? E torna a falar, Santa Rita não é feita apenas de 13 mil votos. Pensem nisso, coloquem no papel e façam as contas. Enquanto isso, vamos levando a nossa situação. Um bom dia a todos e vamos trabalhar, né? Que senão o bicho pega.